OSHA, VCA e o PRL em si são as mesmas formações, mas você tem que fazer quando você vai para cada país. Entendeu? Vai pra... Sejam bem-vindos, aventureiros, ao meu canal. Eu sou o Rick Podcast. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos falar de OSHA, VCA, PLR. O que seriam isso? Que siglas são essas? Que formações são essas? Essas são formações na área de saúde, prevenção de riscos, saúde ocupacional. São formações que temos que fazer de acordo com países que vamos trabalhar. E essas formações, elas em si, elas são muito parecidas umas com as outras. O que difere uma da outra é que a questão de uma foi criada, por exemplo, o OSHA dos Estados Unidos, né? Funciona nos Estados Unidos e Canadá. Então ela tem toda uma história de como foi criada, que foi criada por causa dos pessoal que trabalhava na mina de carvão e tudo mais. Aí quando você passa para o VCA, que é uma formação que é válida na Alemanha, França, Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Se eu não me engano, são esses países. Pode estar faltando um ou outro. E então essa formação aí, eles têm a história deles, de como foi criado, e algumas coisas, algumas regras podem diferir uma da outra. E o PLR, que é o Prevenção de Risco, PRL, aliás, né? PLR, PRL. Prevenções de riscos laborais, que é a mesma formação na Espanha, tá? Então essas formações geralmente são obrigatórias quando você vai trabalhar num país em questão, né? Que o caso da Espanha, PRL, Prevenção de Riscos Laborais. É, no caso do OSHA, Occupation Safety and Health Administration, tá? Segurança ocupacional e, e saúde, administração de saúde, tá? E o VCA, que é uma coisa que todo mundo pergunta, Rick, o que significa sigla VCA? Eu vou tentar ler para vocês porque a sigla VCA, ela na verdade é uma sigla em holandês, tá? E não sei se eu vou estar pronunciando corretamente, mas é Veilingens Checklist Aannemers. É uma coisa de doido. Mas que quer dizer lista de verificação de saúde, tá? Ela quer dizer isso. Então, todas essas formações, elas são voltadas para isso, para segurança e saúde do trabalhador, tá? Então, quando você vai fazer essas formações, você vai notar quem já fez o VCA e vai fazer o OSHA, ou quem fez o PRL vai fazer qualquer uma das duas, vai notar que tem muitas coisas que são as mesmas coisas, singularidades nas formações, tá? E também vai notar que algumas coisas são diferentes, tá? Por questões realmente do país, questões das leis do país, tá? Então pode sim mudar uma coisa ou outra, mas em tese tudo é sobre a segurança do trabalhador, tá? Nisso entra a forma como você deve carregar objetos, o máximo de quilos que você pode carregar, entra sempre alguma coisa sobre questão elétrica, sobre que nem na norma europeia é a norma da CE, entendeu? Tem que ter a certificação elétrica, certificação europeia para ferramentas. Nos Estados Unidos é a ISO, e na Espanha se usa a CE também. Então vocês vão ver que cada país tem as suas regras, suas leis para umas coisas e outras, mas em si tudo se refere à segurança do trabalhador. Temos algumas diferenças gritantes em questão da
da GWO, né, que dos Estados Unidos, não é nem a GWO, é a questão realmente da norma europeia e a norma, a ISO, a ANSI, que é dos Estados Unidos, que diz respeito aos mosquetões que a gente usa. Nos Estados Unidos, os mosquetões são muito maiores. Quem já foi para lá já percebeu isso, que os mosquetões são muito maiores, os pontos de ancoragem dos arneses eles são mais grossos, porque lá, na regra deles, aqui na Europa, se eu não me engano, são 12 quilonewtons que o mosquetão tem que suportar, né? E lá são 20 quilonewtons. Então, o que muda são essas coisas, por causa realmente da questão do país em si. Por exemplo, nos Estados Unidos você não pode usar os seus ganchos, o talabarte, o gancho, as cordas de segurança, você não pode usar no frontal aqui, no peito. Você só pode usar no external que nas costas, tá? Então aqui na Europa fica a opção de cada um, quer usar na frente, quer usar atrás. Logicamente que usar na frente é muito mais confortável. Se você cair, atrapalha sim no trabalho. Eu acho que para algumas coisas que você vai fazer é bem desconfortante, mas quando você coloca, se você cair, quem já fez o GWO e fez o teste lá, ficou pendurado, vai ver que é muito melhor você cair com o gancho na frente do que atrás, tá? Então, é essa básica diferença aí dessas formações. OSHA, VCA e o PRL em si são as mesmas formações, mas você tem que fazer quando você vai para cada país. Você vai para Espanha, vai fazer o PRL. Vai para os outros países, França, Holanda, Bélgica, a Alemanha, vai fazer o VCA, vai para os Estados Unidos e Canadá, tem que fazer o OSHA, e assim como tem em outros países também tem, no Brasil também nós temos as normas da ABNT, então cada país ele tem ali a seu conjunto de regras que o trabalhador tem e deve obedecer, tá? Assim como os trabalhadores têm as regras, os empregadores também têm as regras deles. Então tá tudo especificado, geralmente todas elas você vai fazer a formação ali, algumas são formações presenciais e depois você só faz o teste, outras eles te dão uma apostila para você é, ler e faz a prova, tá? No caso do OSHA, é uma formação, o OSHA nós temos o OSHA 10 e o OSHA 30, tá? O OSHA 10 seria para os trabalhadores normais, você que vai fazer qualquer tipo de trabalho nos Estados Unidos, você precisa do OSHA 10, e como o nome diz, OSHA 10 são 10 horas, são 10 horas, e quem já fez sabe que não tem como você pular, aquilo, por mais que você deixe correndo ali, não dá mesmo para deixar o negócio correr lá e depois você fazer a prova, porque no meio geralmente das formações eles têm umas dinâmicazinhas no qual você tem que responder, tem uma foto lá, olha, procure onde está o erro, ou clique nessa imagem para saber mais sobre os erros que estão na imagem, e aí você tem que clicar em cada um passo após o outro, então isso para realmente prender sua atenção ali. Então não tem como você colocar a formação lá e deixar. E você só pode fazer o teste final quando o cronômetro zero. Tem um cronômetrozinho lá, são divididos por módulos, então você pode fazer um módulo e parar e fazer depois, tudo mais, mas você tem que deixar o cronômetro zerar. Se você não deixar o cronômetro zerar, você não consegue fazer o teste, tá? Então é ali, infelizmente, você vai ficar as 10 horas ali fazendo realmente a formação. E no caso do OSHA 30, que seria para supervisores, cargos aí de mais alta responsabilidade, tá? O OSHA 30, eles serão 30 horas de formação. Então, 10 horas já é complicado. E fazer 30 é muito mais. Mas no caso, se você for para uma supervisão, vai ter que fazer o OSHA 30, tá? E o OSHA também nós temos a parte de OSHA industrial e OSHA construction, que serve para construção e para indústria, tá?
Então, eu não sei qual a diferença de um e o outro. Geralmente, para a eólica, nós fazemos o OSHA Construction. Então, eu não sei qual a diferença do industrial para o construction. Deve ser poucas diferenças. E existe alguns estados americanos que, mesmo que você tenha o OSHA 10 Constructions, você tem que fazer um pequeno adendo de algumas coisas por questões dos Estados Unidos, sabe que as leis são bem diferentes de um estado para o outro. Mas em si, a maioria, geralmente quando você faz o OSHA pelo Texas, ele vale para os Estados Unidos inteiro. Tem alguns lugares que você vai fazer o OSHA que ele não vai valer para outros estados, mas então opte por fazer sempre numa escola que seja válido em todo o território americano, né? E, no caso canadense, porque isso evita de você ter que fazer algumas outras formações, tá? Depois, logicamente que para trabalhar, e isso é uma prevenção de riscos de trabalho, tá? E para você trabalhar, não é só isso, existem outras formações, principalmente quem trabalha na área de elétrica, então nós temos que fazer algumas outras formações que eu vou separar um tempo para fazer um vídeo para falar sobre isso, a ECO, a NFPA 70E, as formações de elétricas. Então são formações também mais voltadas para a parte elétrica da coisa. Então ele aprofunda um pouco mais em questões elétricas e que também você tem que fazer para trabalhar em alguns países, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado e se vocês que quiserem uma assessoria para a questão do currículo ou uma mentoria para saber, olha, Rick, será que é essa área mesmo que eu vou? Eu vou para essa área, não vou? Vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, eu tenho esse serviço para oferecer para vocês também. E tenho feito algumas aí com o pessoal tem gostado do currículo, das mentorias, então eu posso de repente te ajudar, porque às vezes você olha, o salário é bom, tudo, mas tem outras questões, não é só salário. Mas também tem os meus vídeos aqui, se você assistir os meus vídeos aí, fala sobre a área também, já te dá uma boa noção para você saber se você quer ou não trabalhar nessa área. Assista todos os vídeos, assista os vídeos até o final, porque tem informações valiosas até o final do vídeo, tá bem? E é isso, pessoal. Mas também, se você quiser fazer o seu próprio currículo, vai lá no vídeo que eu ensino a elaborar um currículo. E dentro na descrição desse vídeo também tem lá um template para você usar e fazer o seu próprio currículo, tá? Você não precisa depender de mim. Mas caso você não se sinta seguro em fazer, a gente pode fazer para você, tá bem? Então é isso. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Esse mundo de aventuras, ele é todo nosso.